Então, olha só, nós vamos falar sobre o terceiro capítulo do livro do Teis, que é muito importante e assim, as partes de temperatura de saúde acabam muito ponto pensando no funcionalidade de temperatura, em função desses parâmetros de CO2, temperatura, respiração, né? A parte de incidência de luz, em relação às plantas absorvem a luz do sol. Então, é basicamente isso aí, ó. Anatomia foliar e absorção de luz, ação por luz, está tendo uma demora ali para carregar o slide ali, mas eu vou falando aqui, né? Competição por luz, ângulo foliar e absorção de luz. Aí vem a questão agora, depois dessa parte de ângulo foliar, a gente entra com as respostas fotossintéticas à luz. O céu em função da luz, né, que vai ser o ponto de compensação luminoso, e depois a dissipação do excesso de energia luminosa, parecido com aquilo que a gente viu para a clorofila, a porção da energia luminosa que é absorvida e que é utilizada para produzir carboidratos. Né? Depois a gente vai ver as respostas em função à temperatura e respostas ao CO2. Tá? Como que o CO2 pode influenciar. Agora não carregou para vocês aí, né? O slide. Agora que carregou. Deus me livre. Está difícil. Então, qual o objetivo, né, dessa parte? Seria compreender como a taxa fotossintética responde diretamente a fatores ambientais que a gente já comentou nas outras aulas, né, que é a luz, a concentração do CO2, e a temperatura. Então, a produtividade vegetal é as fotossíntese em um ambiente dinâmico. Então, a gente vai analisar nessa aula aqui mais de forma aprofundada o que o CO2 e a temperatura, como que esses parâmetros influenciam a fotossíntese. Avançar um pouco mais em fatores aí relacionados com a fotossíntese. Essa figura aí do slide 4 é um corte de uma folha, né, onde na parte superior você tem a epiderme superior. Gente, levanta o volume aí, porque eu não posso ficar falando muito alto também, não. Senão minha garganta vai para o céu. Estou com pouca. Então, essa aqui, ó, abaixo dela você tem as células do mesófilo. Só que são células mais perpendiculares, elas são paralelas umas às outras, que a gente chama de parênquima palissádico. São células do parênquima palissádico. Essa região não tem espaços vazios preenchidos com ar, que é o caso da parte de baixo da figura. É a parte do parênquima mesolacunoso, que são regiões que têm espaços vazios com ar e vapor de água. Tá? Então, isso aí é só para mostrar como é uma folha na realidade. Né? O parênquima
parte de cima e o parênquima lacunoso na parte de baixo. Tá? E no meio da figura dá para ver um feixe vascular, tá? Tem um feixe vascular aí, né? Apresentando aí as células do xilema e do floema que não dá para distinguir a olho nu, claro. Vai ser nessas células aí, se a gente tivesse uma planta C3, todas essas células do mesófilo teriam centenas de cloroplastos, onde estaria ocorrendo as capas químicas de fixação e redução dos células. Agora, em relação à anatomia foliar, como que a anatomia, a posição da folha, pode influenciar a absorção de luz. Para isso, nós temos que analisar 3 pontos, que é qualidade espectral, quantidade de luz e direção dessa luz. Tá? Então, nós vamos falar parâmetros. O primeiro deles, que é a qualidade, eu não vou me prender, porque a gente já viu isso na aula passada, né? Sobre o espectro do visível, né? A região do visível, o azul, o vermelho, né? Os comprimentos de onda aí relacionado com esse espectro visível. Atua, né? É a região que elas utilizam da luz. Vamos para a quantidade e direção. Aqui são algumas características interessantes que vai apresentar, mas que a gente vai falar um pouco até sobre acompanhamento do sol, que algumas plantas fazem, né? Então, não são todas, né? Então, essa quantidade e a direção que uma folha de uma planta recebe de luz vai depender da posição que ela está em relação aos raios do sol. Se a gente sabe que nasce no leste e no oeste, então ele faz um movimento ao longo do dia e a planta não. A planta ela fica parada. Então esse sol vai ter momentos que vai incidir com ângulos totalmente diferentes ao dia. E a gente tem o chamado sol a pino, que desce a 90 graus com plano aqui, né, onde a gente está. Mas esse ângulo ele muda ao longo do dia. Então, a direção, a luz atingir direto na superfície, 90 graus ou menos que isso. De apontação do sol de ferro. Só que tem um ponto que para medir a energia. Então, essa radiância, a energia é durante o tempo. Então, você vai ter uma quantidade de energia por metro quadrado, por centímetro, por segundo. Então, isso aí faz um aparelho de luz que está chegando. O que isso pode mudar? É só você entrar na sombra de uma árvore. A sombra de uma árvore, ela tem qualidade espectral, quantidade totalmente diferente de uma energia recebendo. A sombra de uma árvore muda a qualidade da luz que chega. Por isso que a gente vai falar um pouco de folha de sombra, folha de sol. Tá? Então, vai começar a usar esses termos de irradiância, quantia por centímetro quadrado por segundo.
né? Porque você pode pensar claramente, gente, toda folha tem uma área foliar em centímetros quadrados. Quanto maior a área foliar, maior a área de captura de interceptação. Uma folha do dossel ou de planta mais herbácea, seja uma soja, seja um milho, se a folha estiver sombreada, ela não vai estar recebendo a mesma quantidade de luz que uma folha que está diretamente exposta à luz. Então, esses fatores, você pensa, gente, quando fazer qualquer plantio, você vai plantar soja, né, a 45 centímetros, 40 centímetros, uma linha da outra. Aí você vai passar de uma planta para outra dentro da mesma linha. Tudo isso foi estabelecido em função do porte da planta, da altura da planta, para que não ocorra sombreamento. Que ela possa maximizar a luz que chega até ela da melhor forma possível. Então, o espaçamento das culturas tem a ver com a idade de luz. Então, a gente vai relacionando essas coisas aí. Na aula passada, a gente saiu da energia, que a energia, quanto maior fosse o comprimento de onda, que a gente viu que o vermelho tem um comprimento de onda muito grande, ele é menos energético do que o azul, que tem um comprimento de onda menor. Então, eu vou adiantar aqui para uma questão que é interessante também, que é a gente analisar em relação à quantidade de energia que chega na superfície terrestre, tá aí, 1,3 kW por metro quadrado, alcança a Terra. Só que olha o dado interessante que está aí, 5% disso pode ser convertido em carboidrato, ou seja, 95% ele não é utilizado pela fotossíntese. Mas quais seriam os fatores relacionados com a perda desses 95%? É verdade que não quer dizer a puta. Vamos pensar assim, a luz do Sol tem diversos comprimentos de onda, mas a planta não utiliza todos. Já começa por aí. A planta usa somente os que estão de 400 a 700 nanômetros. Então, por isso que está sendo dessa energia é a absorção que as plantas não absorvem. Então, 60% já vai embora aí. Aí, até 15% é refletido, transmitido. Ou seja, também não é usado a clorofila. 8% depois é perdido como dissipação de calor. Dos 24 que sobra, 19 é perdido pelo metabolismo. E só 5% é usado pelas plantas para aquela etapa fotoquímica, né? Formar NADPH, formar ATP. Para ser usado no ciclo de Calvin para produzir carboidrato. Então, aquela torneirinha da fotoquímica, gente, só 5% da superfície da Terra é encaminhado para aquela via. O som tá ruim aí ainda, gente?
Mesma merda? Professor, Aqui aparece assim, ó, conexão. tá travando, mas, tipo, vou acompanhar aqui, depois eu vou completar com a leitura. E olha que eu tô ligando um cabo direto no computador, no Wi-Fi. Não, se vocês tiverem muito ruim, vocês chat aí, para os ouvidos de vocês aí. Eu vou continuar a gravar, né? E deixar. E aí vocês fazem, vocês assistem depois, vê aí o que vocês fazem. Mas deixa o nome aí. As aulas tá tudo no YouTube, gente. Tá tudo no YouTube lá. Já tá atualizado tudo. Então, beleza. Procura os primeiros links que eu coloquei lá, que depois você entra pelo YouTube. Tem outros links lá das aulas anteriores lá, é só entrar, dá lá no canal que eu uso lá. Tem uma minha que está lá no Cigarra lá, que vai dar acesso às outras aulas lá. Eu vou tentar colocar depois o link no Cigarra. Então, olha só. Célula da epidemia, camada aqui, ó, essa camada superior aqui, é a camada da célula da epiderme. Não, tranquilo, gente, não preocupa não. Eu entendo o lado de vocês e é horrível mesmo. Eu sei que é ruim. Quando eu estava assistindo fazendo o feedback, então eu não vou recriminar vocês não, porque eu sei que é horrível para quem está não conseguir entender o que está falando. Por isso que eu não vou pegar no pé de vocês com isso não. Vocês podem ficar à vontade. Infelizmente a situação não está dando não. Eu estou tentando, mas a internet não está ajudando mesmo. Eu não assisti não, depois eu vou tentar assistir para ver como é que está ficando essa travação da aula. É isso aí, cara. Não é arrumar, né, confusão não, mas eu nem sei o que a gente deve fazer no caso de vocês, sabe? Porque eu não vou prejudicar ninguém, ainda mais que a turma está pequena, está tranquila, né? Mas. E também é foda que cara. Porque não adianta, né, vocês vão reclamar com os alunos, vão reclamar com a coordenação. É complicado, porque se paralisar, vai a piscina dessa aí que trava o curso inteiro. Então, é melhor a gente continuar pelejando mal do jeito que está, do que vocês não fazerem. É o que eu acho, sabe? E aí vocês tentam procurar no YouTube aulas do assunto. Né? Igual eu falei, vocês têm que tentar segurar uns 30 aí. O que você colocou aí, Aldeno? Não sei o que você falou aí. De aula? Depois eu olho o chat ali com calma. Eu vou continuar aqui. Então, olha só. Ah, não dá para me fazer isso não, gente. Eu não tenho equipamento para fazer. Para gravar, sinceramente. A ideia é boa, realmente, mas
Professor, lá no Sentido YouTube tá de... etapa fotoquímica, né? Tá. Etapa fotoquímica, tem 2 ou 3 partes. Mas é um caso, Oberlan, que na verdade a gente espera que essas aulas até retornem, né? Eu esperava até que isso retornasse. Mas é porque a gente sabe que no fundo uma hora vai voltar, né? Mas porque senão seria essa a solução mesmo que você está falando. Vamos colocar na internet. Seria a melhor opção, com certeza. Mas a gente ainda está na expectativa que isso volte, né? Não é? Então vamos lá. Rapaz, mas se não oferta, trava a vida de vocês todinha se não ofertar fisiologia. Então, olha só. Parênquima palissádico e parênquima lacunoso. O que sai? Cloroplasto espalhado em todas essas células. Se o Sol está atingindo a camada epidérmica, será que o Sol chega, a luz, lógico, a luz, ela chega até essas células mais inferiores do parênquima lacunoso? Será que o CO2 chega até todas essas células em igual proporção? Existem 2 conceitos chamados de efeito peneira e efeito de canalização da luz. O que é esse nível? A área superficial da célula vai absorver luz. Não é a célula que absorve luz, são os cloroplastos. Os cloroplastos não ocupam todo o volume celular. Então, a luz que incidir numa célula, ela vai conseguir passar por essa célula. Parte da luz vai ser absorvida pelos cloroplastos e parte da luz vai passar adiante para as camadas mais do parênquima palissádico até chegar no parênquima lacunoso cá embaixo. E isso é o efeito peneira. O efeito canalização é porque quando a luz incide nas células superiores do palissádico, ela vai sendo refletida como espelhos, como se fossem espelhos refletindo a luz. E a luz vai fazendo um zigue-zague de reflexão. Reflete aqui, incide lá. Aí reflete lá, incide aqui. E ela vai fazendo um zigue-zague dentro do mesófilo foliar. E dessa forma ela consegue atingir as camadas de células mais internas lá do parênquima lacunoso. Tá? Mas claro que pode não chegar nas camadas mais profundas na mesma. Ou seja, resumindo, as células das camadas mais profundas recebem luz, mas ela pode ser reduzida comparada com as células mais próximas da superfície da folha. Tá? Agora, o CO2 ele chega a todas as células na concentração adequada, porque o CO2 se move por difusão. A difusão movimenta o CO2 nos tecidos foliares tranquilamente. Tem estômago na parte de baixo da folha. Então o CO2 ele entra e ele se difunde pelas camadas celulares tranquilamente. Tá?
a luz que tem um certo problema para atingir camadas mais profundas. Porque o CO2 vai se difundir como um gás. A luz não é gás, a luz é uma chuva de fótons, é uma onda. Tá? Então, quanto mais grossa for a folha, mais difícil é para a luz atingir a cabelo. Que a gente sabe no dia que todas as folhas, a gente olha a folha ao olho nu, a folha não tem a grossura de 2 dedos, nunca, gente. Você é exagerado ao extremo, as folhas são fininhas. Mas o que a gente vai mostrar para vocês é que uma folha de sol e uma folha de sombra tem uma diferença. Deixa eu carregar aí. Tá aí, ó. O que seria uma mancha de sol? Eu vou passar aqui mais um, só para vocês verem uma fotografia do que é uma mancha de sol, para ficar bem claro. Isso aí, ó. Imagine uma planta que está no subbosque. Claro que aí eu tenho uma árvore, né? Tem uma floresta. Então as florestas têm regiões que ficam sombreadas o dia todo. Tem outras que recebem durante o dia. Então essas regiões que recebem luz durante pouquíssimos minutos ao longo do dia, essa folha que fica na sombra o tempo todo ali, ela tem a qualidade da luz que chega, é diferente da luz. Então a gente tem que pensar em taxas fotossintéticas diferentes daquela folha que recebe o sol o tempo todo e aquela folha que está na sombra. E só durante alguns minutos do dia. Então, isso tudo é estudado, isso tudo é analisado. Então, essa figura aqui, ela mostra a irradiância espectral de uma folha de sol, ó, aqui ó, sol, né, no eixo vertical aqui da esquerda, né, a irradiância espectral de uma folha de sol. E lá na direita é a irradiância espectral de uma folha de sombra. Eu chamo a atenção para vocês para a unidade que está sendo usada aí para irradiância. Como, sim, os pigmentos acessórios, e a gente vai falar de clorofila B, principalmente carotenoide aqui. A D, né? Tanto a folha de sol como a folha de sombra precisa de pigmentos acessórios, né? No caso, clorofila B, clorofila A, o fotossistema 1 e 2 são clorofilas A especial, que a gente chama. Mas a questão é a seguinte, gente, vou tentar resumir aqui de forma prática. Ela precisa de um aparato de muito carotenoide para proteger ela do excesso de luz. Então, se você for medir o teor de carotenoide, eu vou falar hoje do ciclo da xantofila,
teor desses carotenoides protetores numa folha de sol é mais sono, durante pouca parte do dia, ela precisa dessa maquinária protetora para as clorofilas, que são os carotenoides, os ciclos das xantofilas. Só que, em compensação, existe uma sequência de absorção de luz, que é carotenoide absorve primeiro, é o complexo antena. Se a clorofila B ela está responsável em absorver luz primeiro do que a clorofila A, já se sabe com as pesquisas que uma folha de sombra é a luzinha maior de clorofila B, para poder aumentar o complexo antena dela, melhorar a eficiência na absorção de luz. Então, uma folha de sombra, ela tem que investir mais no complexo antena. Tem uma captura de luz mais eficiente. Então, já se encontra na literatura há muitos anos dados que comprovam isso. Que a folha de sombra, comparada com a folha de sol, elas têm diferença em relação aos dados nela. Então, isso aí já é comprovado. Agora, nós vamos abordar daqui a pouco o fator metabolismo, mais acelerar a taxa de respiração na folha de sol, qual é mais eficiente, qual não é. Tá? Então, se você pensar em taxa fotossintética, a folha que está no sol, ela vai receber aquela região, a luz que está na região visível, que está mostrando aí embaixo, ó, coloridinho, que vai do 400 aos 700 nanômetros. A folha que está no sol, ela recebe essa qualidade de luz. Qualidade, é comprimento de onda. Qual a qualidade da luz que uma folha de sol recebe? Os fótons que estão na região visível, que é a região que a planta utiliza. Agora, gente, pensa comigo. Imagina uma árvore e as folhas que estão expostas ao sol recebem essa luz do visível e absorvem esses comprimentos do visível. Qual é o tipo de luz? Qual é a que vai chegar para uma folha que está sombreada? Será que essa folha sombreada vai receber luz visível diretamente? Não, não vai. Porque os fótons de comprimento do visível são absorvidos pelas folhas que estão expostas ao sol. Estas que estão expostas ao sol absorvem o visível e deixam passar os outros maiores. Isso aí são os maiores, que é o vermelho, está aí nesse gráfico, lá em cima à direita, far red. And infravermelho e infravermelho. Então, as folhas que estão na sombra recebem uma qualidade de luz diferente daquelas que estão expostas diretamente ao sol. Por isso que você não pode. Você tem que ter espaçamento para essa planta crescer e o máximo das suas folhas possível estarem expostas à luz direta. Essa é a do sol, ao sol, topo do dossel. Note que essa linha vermelha
ela sobe, ela fica ali 2 pontos e vai até perto dos 6. E quando chega nos 700 nanômetros, mais ou menos, ó, essa linha vermelha, depois dos 700 nanômetros, dá uma caída. O vermelho distante e o infravermelho também. Tá? A folha exposta ao sol, ela está recebendo tudo. Agora, a linha preta, que é da folha que está na sombra, abaixo, até os 700 nanômetros, ela não absorve nada. Essa linha preta está aí, perto do zero. Vocês conseguem ver isso? Que a absorção na região do visível de uma folha na sombra, fótons na região do visível, não sobra quase nada. O que essa folha na sombra vai começar a absorver? Aonde a linha preta começa a subir, que é depois dos 700 nanômetros. Depois dos 700 até 800 nanômetros, a linha preta, a absorção dela sobe. Então, essa região dos 700 a 800 nanômetros é o vermelho distante e o infravermelho. Então, essas folhas de sombra recebem muito isso aí, vermelho distante e infravermelho. Mas luz do visível, muito pouco. Mas elas fazem fotossíntese do mesmo jeito, em taxas menores. Se a qualidade da luz é diferente, a taxa de fotossíntese é diferente. Então, isso aí é um estudo. Na verdade, aí, Tony, o que diferencia é a qualidade da luz que vai chegar. O que interessa para a planta é se é aquele anel da clorofila. Lembra daquelas duplas e simples ligações alternadas? Eu falei assim, ó, gente, aqui no anel da clorofila tem um monte de dupla ligação. A questão é, quais comprimentos de luz que aquela clorofila, aquele anel consegue absorver? Porque se ela absorver, vai excitar o elétron, vai fazer transporte de elétron, vai criar de pH, vai produzir carboidrato. Mas se incidir um comprimento de luz ali, que aquela clorofila não absorve, não adianta nada para a planta. Então, esses comprimentos acima dos 700, eles têm pouca eficiência, né, nessa parte de excitação dos elétrons para fazer formar NADPH. Mas você vê a folha de sombra, igual tem um pé de caju de jambo aqui, ó, na minha frente aqui, ó. É um monte de folha de sombra, recebe luz. A luz, gente, é igual quando você está na beirada do rio aí, ó. Você pode estar na sombra. Você acha que você está protegido da luz. Você está protegido da luz que está vindo de cima. Mas a luz que está batendo na areia e refletindo em você, você não está vendo. Por isso que tem nego que vai para a praia e queima debaixo da barraca, e não sabe por quê. Porque a luz bate na areia e reflete em você, meu amigo. E aí aquele ultravioletazão lá, ó, tá chegando em você. Você acha que está debaixo da barraca, precisa todo. Não precisa não. Brincadeira, viu, Luiz? Então, assim, o que determina é a qualidade do anel da clorofila lá em conseguir absorver a luz ou não. Né? Então a gente sabe que a folha é uma fotossíntese, mas ela faz fotossíntese. Ela faz. Tanto é que ela é verde, né? Bacana, tudo direitinho. Não tem problema, só que as taxas fotossintéticas são menores. Mas a gente vai ver que não quer dizer que ela seja
menos eficiente não, viu? Porque a gente tem que falar de respiração aí. A minha ideia aqui era mostrar para vocês a mudança na qualidade da luz quando você está exposto ao sol e quando você está na sombra. Para a gente relacionar isso com... Eu ainda estou nessa figura aqui ainda. Eu estou nela... Desde que sombra muda a qualidade da luz. E a gente tem que relacionar isso, a minha ideia aqui é fazer você relacionar com o plantio no campo. Por que que existe espaçamento para plantar soja, milho, feijão, qualquer cultura? Tem que ser respeitado o espaçamento, porque para evitar sombreamento. Tá? Evitar sombreamento. Então a gente está relacionando as coisas. Eu estou no 15 agora. Ângulo e movimento da folha. Olha, isso aqui é... O ângulo da folha em relação ao Sol determinará a quantidade de luz solar que sobre a absorção de luz vai ser máxima. Essa planta da esquerda, ela está com as folhas bem horizontais, né, para receber a luz que vem de cima. A planta da direita está com a situação que ajustou para que os raios luminosos incidissem em 90 graus do mesmo jeito para aumentar a absorção de luz. Então faz. Então tem planta que faz isso, não são todas. Né? Então a gente vai chamar isso aí de é que as plantas fazem em função da luz do sol. E o caso mais famoso que tem é do girassol. Né? Todo mundo já ouviu falar do girassol. Então, quando você vem falar de ângulo de folhas, a profundidade do folha tem a maior chance de ficar sombreada. Igual uma planta de milho. As folhas de baixo quando vocês forem fazer disciplina de melhoramento de planta, vocês vão ver uma questão que é porte de planta. Quando os caras estão fazendo melhoramento de milho, de soja, se a folha da planta ela fica muito vertical ou se ela fica muito horizontal, todos esses parâmetros são avaliados, são analisados para selecionar uma planta. Claro, com vários parâmetros, né? Mas a arquitetura, isso só pode ser mais. Vou pedir se as folhas de uma planta de milho saísse toda, como que eu vou dizer? Paralelas ao sol, que é a luz, se as folhas dela, do milho, saíssem paralelas ao solo, saíssem para o lado, em vez da folha ficar para cima. Por que não é até mais? Eu estou falando isso para a gente pensar em adensamento, espaçamento na linha de uma planta para outra.
Pega um exemplo fácil. Se você tiver aí pé e abrir seus... Imagine que você é uma planta e cada braço seu é uma folha. Se você abrir seus braços para o lado e você, na outra opção, levantar os seus braços, você pode ter a opção das suas folhas estarem para cima, na vertical, ou então estarem para o lado, na horizontal. Se você tem uma planta com as folhas saindo tudo na horizontal, como é que você vai plantar elas pertinho uma da outra, adensada? Vocês conseguiram perceber isso? Que as folhas vão se bater uma na outra e vai ter sombreamento de uma planta na outra. Eu não posso adensar plantas que a arquitetura foliar não auxilia isso. Vocês conseguiram perceber isso? Então, uma planta que tem as folhas permite que eu faça plantio mais adensado, mais apertado. Então, isso tudo, o melhoramento trabalha. Mas isso tudo tem a ver com fisiologia. Tem a ver com luz, com sombreamento. Então, são características que a gente sempre foi daquele jeito. Mas tem variações de um cultivar para o outro. Que às vezes a gente não vê a olho nu. Então vamos para frente aqui, ó. Por isso os distanciamentos nas fileiras dos plantios, com certeza. E dentro da própria linha você tem a distância entre plantas. Você tem que respeitar a distância na linha, entre uma linha e a outra, e entre uma planta e outra dentro da linha. Claro, quando eles vão lançar um cultivar, eles fazem esses testes de campo. Até qual o espaçamento que essa cultivar aceita, na linha e entre uma planta e outra, para que isso não influencie negativamente na produção, porque influencia. Se você imprensar as plantas demais, não, gente. Tem competição por nutriente, por água. Eu não peguei a pergunta que você colocou aí. Se adensar o plantio, vai ter competição por luz, por nutriente, por água. Fitopatologia também. Porque se você tem um adensamento maior, a umidade relativa ali, o microclima, fica mais propício para desenvolvimento de doença. Tem a fitopatologia também. Então, é toda uma análise nutricional, de competição de nutrientes no solo, de água, de luz. Tudo é levado em consideração. Sim. A gente tem que ter uma ideia, uma noção, para a gente poder ter argumento para discutir alguma coisa aí e estar com a cabeça aberta para absorver mais informação. Varia de lugar para lugar, com certeza. Aqui a gente tem um troço que varia muito pouco ao longo do ano. Muito pouco. A gente tem aqui quase 12 horas de luz o ano inteiro. Por causa de estarmos próximos da linha do Equador. Nós estamos numa região diferente dos demais. Nós estamos numa região diferente do restante do Brasil. Nós estamos na linha do Equador, praticamente. Então, aquilo, por isso que você tem aí uma época do ano que o sol se põe
e 40, né? É meia hora mais ou menos de diferença só ao longo do ano todo. É muito pouca diferença. Mas se você for lá para o Sudeste, isso aí vai mudar muito. A diferença entre as épocas do ano, né, vai mudar muito. Aqui, então, só, gente, a gente só tem 2 estações no ano aqui, ué. Quente um, cara. Olha, eu vou falar para vocês, eu passo raiva lá em casa. Um campeirinho que eu tenho lá, que eu fico brincando lá com tomate, com as hortaliças, uns trem lá. O deserto, ácaro vermelho, cochonilha. Eu fiz esqueci, um baldezinho lá para plantar uma salsa e um coentro lá. Deu ácaro, cara. Na minha área de serviço. É um clima tropical para praga, para inseto e doença. É absurdo. Eu já plantei um tomate ali em casa, ali, num quintal cercado de muro. Apareceu tudo quanto é praga que eu tenho que imaginar de doença no tomate ali no fundo de quintal. É incrível. Rapaz, eu usei uns artifícios químicos aí para ter que combater, porque senão não dá não. Não tem jeito não. Aí foi chegando uma hora que eu desanimei. Cochonilha, cochonilha, eu falei, quer saber de uma coisa, meti o facão naquele trem e derrubei. Terrível. Então vamos para o caso do girassol. Ó, o caso do girassol é o que eu falei, heliotropismo, movimento em função do Sol. Tropismo, movimento, hélio, Sol. Que só ocorre na fase de crescimento da planta. Tá? Até há uns tempos atrás, não sei se vocês acompanharam, todo mundo aqui em Boa Vista estava postando foto no Instagram das plantações de girassol aí. Foi bonito. Todo mundo postando foto. Todo mundo ia lá tirar foto no girassol. Da, da prefeitura. O movimento ocorre, isso aqui tem a ver com hormônio, tá, gente? Só que a gente não vai entrar nisso agora, com auxina agora não. Mais no final do semestre. O movimento ocorre porque o lado que não recebe luz, ou seja, o sol do lado que está iluminado. É como se assim, eu estou na sombra, então eu tenho que crescer mais para me receber luz. A gente vai destrinchar isso aí com as auxinas, tá? Mas quando a gente entrar na parte de... Aí tem mais uma questão aqui ó, do girassol, que além disso, é uma espécie de relógio interno, faz com que o girassol se volte para leste durante a noite. Isso aqui é chamado de ritmo circadiano também, que os vegetais apresentam. Tá? É aquela ideia assim, a gente não acorda de dia e dorme de noite? O ser humano não tem esse padrão? Claro que tem uns que invertem, mas são exceções, né? Tem gente aí que dorme de dia e trabalha de noite. Mas o nosso ritmo circadiano é dorme de noite a a planta, ela paralisa o seu metabolismo fotossintético de noite e ativa de dia. Então, ela tem esse padrão todo santo dia, né? De acordo com a região, ela começa suas atividades fotossintéticas em hora X, quando os raios solares começam a incidir. Quando os raios solares se põem, ela paralisa. Isso é um ritmo circadiano. Então, essa planta ela tem a característica de, durante a noite, voltar suas folhas em direção ao leste, né? Que é onde o sol já vai nascer. Então, ela antecipa a sua posição voltada para o local que o sol vai nascer e vai facilitar ela absorver luz nos primeiros raios solares já. Tá?
Então, isso aí é uma característica dessas plantas que apresentam esse heliotropismo. Agora, vocês já viram aquela planta que você encosta o dedo nela e a folha dela murcha todinha e encolhe? Lá na minha terra a gente chamava de dormideira. Dormideira. As folhinhas tudo pequenininho. Tem uma estrutura na folha chamada de pulvino. Já mexeu com essa planta? Você encosta nela, ela encolhe. Aquilo dali está relacionado com uma estrutura chamada de pulvino, tá? Que é um órgão especializado pela orientação foliar. Só que ele fica localizado na junção da lâmina com o pecíolo. Já já eu vou mostrar esse exemplo. Não só isso, os movimentos também evitam a exposição total à luz solar, minimizando isso, tipo um sensor. Minimizando o aquecimento e perda de água. Então a folha ela pode se movimentar para favorecer como positivo é dividido em para-heliotrópicas e dia-heliotrópicas. Né? Para-heliotrópica é a folha que evita o sol. Dia heliotrópica uma estresse hídrico, ela tende a encurtar o ciclo, florescer, encher o grão, deixar descendente, que são as sementes. Então, ela pode tentar absorver mais luz para finalizar o ciclo mais rápido e deixar descendente. Que o vegetal ele busca isso, deixar descendente. Mas a gente não vai detalhar muito essa questão dos movimentos aqui não. Vou só mostrar para vocês o pulvino, que ele é responsável por esse movimento. O potássio e o cloro, principalmente o potássio, como a gente estava falando do potencial hídrico, eram dos principais elementos, das principais funções do potássio, era regular o potencial hídrico das folhas, principalmente lá nas células guardas do estômago. Essa figura aqui mostra aquele caso da dormideira, que a planta mexe, né, ela movimenta a folha rápida, em função dessas células motoras do pulvino. Tá? A gente tem aqui uma folha, cada bandinha dessa daqui é uma folha. E a nervura central, não está dando para ver aí, porque tem uma demora, um atraso na internet danado. Aí a nervura central, onde eu pus o mouse, e cada abazinha dessa aqui é uma folha. Né? É o limbozinho. Essa vem junto com a célula motora dorsal, estando flácida ou túrgida, determina se esse folículo vai se abrir ou com essas túrgidas ou flácidas rapidamente para permitir aquele movimento rápido do folíolo. E esse movimento ele está relacionado com a entrada de água
e a saída de água é dada pelo potencial hídrico. E quem mexe no potencial hídrico aí é o potássio e o cloro. Aonde o potássio entra, ele concentra dissoluto, no potencial hídrico fica menor e a água vai em direção a esse potencial hídrico menor. Tá? Então é mais curiosidade mesmo isso aqui. Agora que a garganta está ruim, não vou tentar falar não. O que é aclimatação e adaptação? Qual é a diferença desses dois efeitos? Aclimatar e adaptar. O termo aclimatação e adaptação se difere se eu der um exemplo aqui. Ó. Eu estou no slide 21. Aclimatação está relacionada com plasticidade para responder a diferentes regimes de luz. Se eu pego uma planta que está crescendo no sol e levo ela para uma região, essa planta ela consegue produzir folhas novas, adaptadas bioquimicamente a essa nova condição de sombra, sem que a planta morra. Então ela se aclimata, ela faz essa plasticidade e resiste a mudanças na qualidade, na quantidade de luz. Só que uma folha, gente, uma folha madura, ela não muda a qualidade dela. A folha nova que vai surgir, que vai ter uma química nela, uma aclimatação vem nas folhas novas. Tá? Agora, quando eu pego uma planta que está no sol e levo ela para a sombra e ela morre, é porque essa planta não tem plasticidade. Essa planta ela está adaptada ao sol. Se você mudar ela para a sombra, ela vai entrar no processo de fotoinibição, que a gente vai falar já já. Então, aclimatar é a plasticidade de tolerar mudança no regime de luz. Adaptado não tolera mudanças. Se você mudar ela de situação, ela morre. Ela não consegue produzir folhas novas que estejam ajustadas com aquela nova situação de regime de luz. Tá? Então, é o caso de uma planta que está adaptada ao sol, adaptada à sombra. Se você mudar ela e ela morrer, é o que acontece muitas vezes com a planta da violeta, que todo mundo dá violeta no vaso, um pretinho. Só que todo mundo compra na floricultura violeta linda, florida, maravilhosa. Quando chega em casa, a nossa mãe pega esse vasinho de planta e coloca no sol, igual a minha mãe fazia lá no Espírito Santo. E o que acontecia? Começava a amarelar, caía as folhas tudo, e não recupera. Joga água, joga o que quiser. Ok, é uma planta de sombra. Ela estava na floricultura num ambiente meio sombreado, ou debaixo de um sombrite, ela não estava exposta ao sol. Aí chama de dono de casa,
vai lá e pega, coloca a planta no sol e ela começa a amarelar, morrer e não sabe por quê. Não é uma planta de sol. Muitas dessas plantas ornamentais aí são plantas de sombra. Elas têm que ficar na sombra mesmo. Ela é só que vem refletida, mas não é luz direta. É característica da planta. Então, quando você vai comprar uma planta ornamental, você tem que saber qual é o microambiente que ela é indicada. Porque lá na floricultura, ela está com as condições que ela germinou ali, cresceu ali, se desenvolveu ali. Você tira e leva para sua casa, você mudou o ambiente todinho da planta. Se essa planta não tem aclimatação, não tem plasticidade para se adaptar ao novo ambiente, ela vai morrer. Tá? Então é uma besteira, um detalhe, mas muita gente deixa morrer planta em casa por não saber qual é a característica. A característica que essa planta tolera. Então vamos falar de folha de sol e de sombra mais um pouquinho. Aqui é um resumo das diferenças da folha de sombra e da folha de sol. Vou colocar aqui no próximo, só para vocês verem a diferença na espessura dessas folhas, como que tem diferença entre elas. Eu já volto para esse slide 23. Se a internet ajudar. Tá aí, ó. Folha da esquerda é uma folha de sol. Folha da direita é de sombra. Folha fina, a folha de sol é grossa. Na folha de sol aqui na esquerda, dá para contar talvez uma, duas ou três camadas de célula do parênquima balistático. Até três camadas de balistático. São essas células aí. As sombras são mais sensíveis. Elas têm um aparato protetor menor. Agora eu falei, que o carotenoide, o protetor delas é menor. Uma camada. E aí essa folha ela não pode ser grossa, gente. Como é que os raios de sol vão atravessar essa camada de luz? Se for uma folha grossa, se essa folha já fica na sombra, ela tem que ser fina mesmo, para a luz conseguir o mínimo de luz que chega meia atrasada. Nessa diferença de espessura, dá para a gente falar um pouco desse slide anterior, do 23 que eu coloquei aí. Ó. A folha de sombra tem mais clorofila por cento de reação e tem mais clorofila B do que A. A razão, não quer dizer que o teor, a quantidade da clorofila B vai ser maior do que a A, mas essa razão vai ser mais alta. Ela vai, vamos dizer assim, se ela tinha 3 clorofilas A e uma B, ela passa a ter clorofila A e 2 da B. Ela mexe na razão. Por que ela mexe na clorofila B? Porque a clorofila B faz parte do complexo antena. Se ela tem mais clorofila B, ela vai ter mais capacidade de absorver luz. Então, essa diferença existe entre as clorofila de reação, é mais complexo antena. E a razão de clorofila B sobre A é mais alta, porque ela investe mais na clorofila B do que na A, para melhorar a captura de luz. Em compensação, a folha de sol tem mais disco, tem mais carotenoide do ciclo da xanthophyllus, que é proteção,
e são mais grossas, como a gente já falou. Então, assim, a folha de sol, ela tem uma taxa fotossintética maior, só que tem um porém, gente. É a mesma coisa assim, eu produzo muito fotossimilado, mas eu consumo muito, porque a minha respiração é muito alta, muito acelerada. A folha de sombra produz menos carboidratos, mas consome menos, porque a taxa de respiração dela é mais lenta. A temperatura fixa, olha só que interessante. O que interessa na folha, gente, é a fotossíntese líquida, que é aquela que você desconta o que a respiração consome. O que adianta uma folha de sol produzir 1000 moléculas de glicose se ela consome 95? Sobra só 5. Então, a fotossíntese líquida da folha de sol é 5. Ela produziu 100, consumiu 95. Enquanto uma folha de sombra produz 50 glicoses, mas consome só 40. Sobra 10 glicoses. Qual é a folha mais eficiente? A de sombra. Então, a literatura traz essas informações dizendo que a folha de sombra é mais eficiente por causa da taxa de respiração ser mais lenta, mais desacelerada. Por isso que eu falei, a folha de sol recebe os onda que as folhas do sol recebem, mas ela faz fotossíntese. Ela consegue fazer de forma até eficiente, como é comprovado não. E aí, a planta, ela vai ser o resultado da mistura do que essas folhas de sol e as folhas de sombra conseguem produzir. Né? Você pensa numa árvore. A árvore vai ter folha de sol, folha de sombra. Então, o que ela crescer vai depender da atuação das duas juntas. Então, são características mais resumidas aí, que dá para a gente pensar um pouquinho nessa questão de luz. Agora eu vou para as curvas de resposta à luz. Só olhando os artigos aqui. Então, olha só, agora nós vamos falar de ponto de compensação de luz. O que é o ponto de compensação de luz? É o exato equilíbrio entre o que a planta absorve de CO2 aquilo que ela precisa, tá? Pensa bem, o ponto de compensação de luz é a quantidade de luz que a planta precisa para fixar carbono igual ao que ela recebe. Tá? Então eu vou relacionar respiração com fotossíntese com quantidade de luz. Deixa eu carregar o gráfico aí. Olha só, pessoal. Eu tenho aí, ó, de 0 até 1000 micromols por metro quadrado por segundo de luz. Então, isso aí é a quantidade de luz absorvida. E no eixo, então, que está indo aí de menos 5, 0 até 20. Então, vamos prestar atenção aí. Fixem o olho aí nessa curva laranja, aonde ela começa aí, ó, que é o menos 5. Menos 5.
Leandro, como que eu tenho uma taxa de assimilação de CO2 menos 5? Isso aí, gente, seria a fixação de CO2. Fotossíntese. O que a fotossíntese está absorvendo? Esse menos 5, ele está relacionado com a quantidade de luz zero. Ou seja, no escuro, sem luz, essa planta está fazendo uma taxa de respiração no escuro. Ou seja, esse menos 5 aí é consumo de carboidrato. Não tem luz para a planta fazer fotossíntese e fixar CO2. Sem luz, no escuro, a planta só está respirando. Ela está só respirando. Então, esse gráfico aí mostra que aonde ele começa aí no menos 5, seria a taxa de respiração dessa planta, C3, quando não tem luz. Agora, prestem atenção que quando chega no ponto zero, sai do menos 5 e vai para o zero, é porque houve a incidência de um pouco de luz, que é menos de 200, ó. Nessa posição aí, que deve ser uns 50 micromols de luz, eu estou chutando nesse ponto aí, que ele está chamando aí, ó, de ponto de compensação de luz. CO2, a absorção de CO2 é igual à evolução de CO2. O que significa? Vamos supor que esses 50 micromol de luz que a luz ela consome na respiração. Ou seja, a absorção é igual à respiração. Nesse ponto aqui de 50 micromol de luz, eu posso chutar que é o que essa planta precisa para fazer uma taxa de assimilação de CO2 igual à taxa de respiração. Vocês conseguiram entender essa parte? Eu estou no slide 26. Não passei slide, não. Vocês estão me ouvindo? Pode repetir de novo? Pode repetir de novo, tá travando muito, ó. Vamos lá, ó. Tá vendo fácil? Tenta falar um pouco devagar, acho que melhor, talvez. Aonde está o menos 5? Ele está na zero. Luz zero quer dizer que está no escuro, gente. Então, menos 5 é a assimilação de CO2. Mas não está assimilando nada, isso só está respirando. Menos 5 é negativo, quer dizer que está consumindo carboidrato. Tá? Então, sem luz, nessa posição aí de zero luz, a planta só respira. Essa taxa aí de menos 5, entendeu? Menos 5 está no escuro, então ela não está fixando, ela só está respirando. Vocês entenderam isso? Tá. Então, a partir do momento que começa a incidir luz, que esse eixo caminha no sentido dos 200 micromol de luz aí, ó, na parte horizontal, lá embaixo, que ele sai do zero, se começa a incidir luz na planta, ela começa a fixar carbono. No escuro, ela só estava respirando. Começou a incidir luz,
ela começa a fixar carbono. Por isso que a linha laranja começa, não está escrito aí, mas ela está indo de -5 para -4, para -3, para -2, até chegar no ponto zero. Vocês conseguem perceber isso? Que está indo do -5 para o zero? Porque a planta está recebendo luz e ela está fazendo fotossíntese. Ela continua respirando, só que agora ela está fazendo fotossíntese porque tem luz. Então ela começa a sair daquele negativo de -5 e vem para -4, -3, -2. À medida que aumenta a luz. Vocês querem ver? Conseguiram ou não? Vocês estão me ouvindo, gente? Oi. Caiu, foi? Tá ouvindo? Agora eu estou ouvindo vocês. Ah, tá de boa. Tá me ouvindo? Sim, dá para entender se, no caso do 0 até o 5, ele tá sofrendo fotossíntese, no caso? Sim. Então, do -5 até chegar no zero, tá diminuindo de -5, -4, -3, -1, até chegar ao zero, porque ela começou a receber luz. A taxa de ação é a mesma coisa. Só que no escuro ela não fazia fotossíntese. Na luz ela faz. Então ela continua consumindo na respiração, mas agora ela está fixando o CO2 pela fotossíntese porque tem luz. Mas a questão é qual a quantidade de luz que ela precisa para alcançar esse ponto zero, onde a absorção na fotossíntese é igual ao que ela consome na respiração. Você entendeu, Restaro? O que é o ponto de compensação de luz? Qual é a quantidade de luz para ela fixar CO2 igual ao que ela respira? Que é onde eu parei o mouse aí, ó, no zero. Você escutou? Então, aí no gráfico não dá para saber qual é a quantidade de luz. Eu chutei que é 50 micromols. Ó. Eu estou chutando mais ou menos 50 micromol de luz. Fazendo uma projeção aí, mais ou menos dos 50, né? Para ver de onde está mais ou menos essa quantidade de luz. Agora, outra coisa importante. A partir desse ponto zero, que é o ponto de compensação de luz, a planta começa a ter essa laranja, essa linha laranja aí, ela sai do zero e começa a entrar na parte positiva. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a partir do zero, a quantidade de luz caminhando para os 200 micromols de fóton vai fornecer uma fixação de CO2 maior do que ela consome na respiração. Então,
a partir daqueles 50 micromols de fótons que eu supus, a planta começa a ter ganho. Ganho porque a fotossíntese é maior do que a respiração. Então, toda planta vai ter isso. Ela passa a noite inteira respirando e quando começa a incidir luz, ela começa a fazer. E aí, ela vai precisar de uma certa quantidade de luz para fazer fotossíntese igual ao que ela consome na respiração. Esse é o ponto de compensação de luz. Qual é a quantidade de luz que ela precisa para fixar carbono igual ao que ela consome na respiração. Então, a partir da quantidade de luz aí, a planta vai ter um ganho líquido, né, de carbono, porque ela tem um ganho, uma fixação maior do que a respiração. Tá? Então, isso é o ponto de compensação de luz. Eu vou adiantar aqui. Olha, relação 2 no eixo da vertical e embaixo a irradiância, é luz. Ó, vai de 0 a 2.000 micromols por metro quadrado por segundo. E a coelha é sol, pressão sol, a 20 micromols. O ponto de compensação de luz da folha de sombra é menor, de 1 a 5 micromols por segundo. A curva azul é a folha de sol. Eu falei para vocês que a folha de sol tem uma respiração maior do que a folha de sombra. Por isso que a curva azul começa lá perto do -4. E a curva vermelha do zero quer dizer que a planta de sol respira mais do que a planta de sombra, tá? Então a planta que está na sombra tem uma respiração menor, que é essa linha vermelha aí, ó. Por isso que ela começa mais perto do zero. E a linha azul é de sol. Então a planta de sol, ela vai saturar sua fotossíntese, ó, lá depois dos 800 micromols por metro quadrado por segundo de luz, que ela vai saturar a fotossíntese dela. E a planta de sombra vai saturar a sua fotossíntese. A sombra ela é adaptada a pouca condição de luz. Então, com pouca luz, ela se satura. A folha de sol não, ela é condicionada a altas intensidades de luz. Então, ela precisa de muita luz para se saturar a sua fotossíntese. Então, tudo esse gráfico aí mostra as luzes de luz. Então, o que define é que a planta de sombra respira menos, a planta de sol respira mais. Então, o ponto de compensação aqui, ó, no gráfico, as duas, a linha azul e a vermelha, elas passam em pontos diferentes aqui no zero. A linha vermelha começa no negativo e precisa de um pouquinho de luz só para atingir o ponto de compensação luminoso para a planta de sombra. Por quê?
Se a respiração é menor, ela precisa de menos aquele equilíbrio do ponto de compensação luminoso. A planta de sol, que é a linha azul, como respira mais, precisa de maior quantidade de luz para atingir o ponto de compensação luminoso. Tá? Então, essa diferença aí entre uma planta de sombra e uma de sol, que se dá em função da diferença de respiração. Vamos adiantar aqui para a temperatura. Deixa eu carregar aí. Esse gráfico aqui, ele mostra, né, CO2 em função da quantidade de luz. E embaixo, né, na horizontal, a gente tem a temperatura, variando de 10 até 40 graus Celsius. Então, qual é a produção de uma planta C3 e de uma planta C4? Qual é o comportamento da fria? Que a quarta é uma que não se altera, né? A assimilação de CO2 não se altera em função da temperatura. E a planta C3, que é a linha vermelha, há uma queda linear na assimilação de CO2. Está escrito aqui, ó. A gente falou naquela aula passada aqui, a temperatura aumentando afeta a difusão dos gases, CO2 e oxigênio, influenciando e proporcionando maior fotorrespiração nas plantas C3. Então, quanto maior a concentração do CO2. Como a planta C4 não faz fotorrespiração, a temperatura aí até os 40 graus não vai influenciar nas taxas fotossintéticas dela. Tá? Então, é tudo baseado naquilo que a gente discutiu na aula passada, de fotorrespiração. Por isso que as plantas C4 a climas tropicais, com temperatura mais elevada, e a planta C3 já sofre mais, tá? Sofre mais por causa do aumento da fotorrespiração. Então, ela sai em prejuízo, né? Comparado com uma planta C4. Aqui eu vou para fotoinibição. A fotoinibição. A fotoinibição está relacionada à inibição que a luz exerce sobre a fotossíntese. E a gente, relacionado com o fotossistema 2, tá? Ele é o prejudicado, ele é o danificado, tá? Então, muito se fala em fotoinibição em cima do fotossistema 2. Vamos diferenciar a dinâmica da crônica, então. De acios moderado, que a eficiência quântica diminui, mas a taxa fotossintética não se altera no final das contas, a gente tem a chamada fotoinibição dinâmica. Tá? Ela normalmente ocorre ao meio-dia, quando as folhas estão expostas à quantidade máxima de luz. É como se fosse uma redução sintética temporária, sem causar prejuízos físicos para as clorofilas, né? E que a planta se recupera quando esse excesso de luz passa. Tá? Então, é o que a gente tem no gráfico aí. Ó. Você tem a liberação fotossintética de oxigênio. Né? Eles mediram a taxa de produção de oxigênio em função da quantidade de luz. Medindo a produção de oxigênio, você está medindo a etapa fotoquímica. Né? Então, o que eu tenho aqui? Essa primeira curva aqui embaixo mais fotônica, né? A planta, ela, com o aumento da luz, ela paralisa a sua produção de oxigênio, porque ainda está prejudicada, tá? E ela não retorna, não consegue recuperar. Aqui ocorre um dano
Eles são desse sistema 2. Tá? E aqui nas curvas de cima, você tem duas curvas, uma ótima e uma para fotoinibição dinâmica. Você vê que a linha vermelha, ela representa uma perda de fotossíntese, né, de produção de oxigênio. Mas que é culpada. Ou seja, nos horários de maior intensidade de luz, a planta dá uma diminuída na fotossíntese, mas depois ela recupera, não ocorre dano para a planta. Ela tem seu aparato carotenóide para se proteger e tudo volta ao normal quando as intensidades luminosas diminuem. Agora, na crônica, quando você tem exposição a níveis altos, excesso de luz, esse excesso de luz causa dano. E quando ele danifica uma proteína, ela demora para ser produzida novamente. As proteínas dos fotossistemas, ela vai precisar ser produzida novamente. E isso demora um tempo. Então, por isso que fala que essa fotoinibição crônica está associada ao senso de reação 2. E falha dos mecanismos protetores, que são os a dissipação de calor não dá conta, a fluorescência não dá conta, e aí você tem um dano que dura semanas ou até meses. Pode levar à morte da planta. Ou clorose, necrose, né, queda de folhas. Todo um prejuízo que vai dar tempo para ser recuperado. Condições ambientais favoráveis e a B embaixo, condições ambientais de estresse. A linha azul são os absorvidos, a vermelha dissipado e a laranja o que vai para a fotoquímica. Qual é a quantidade dos fótons que vai para a fotoquímica? Bom, ao meio-dia, né, você tem a curva de fótons absorvidos alta, igual na situação de estresse. A curva azul está idêntica. Os fótons dissipados no meio-dia se aproximam de 1000. Mas na condição de estresse, os fótons dissipados estão quase igual à quantidade de fóton absorvido. Ou seja, o que absorveu foi dissipado, foi devolvido. Como calor, fluorescência. Interessante. Qual é a quantidade de energia que foi absorvida e que foi encaminhada para a fotoquímica? Nas condições favoráveis, você vê que a curva laranja chega quase próximo do 1000. Na condição de estresse, não tem nada de energia em a fotoquímica. Nada. Ou seja, a energia foi toda absorvida e foi dissipada porque não foi envolvido nada na fotoquímica. Foi tudo dissipado. Então a planta não tem produção de NADPH, não tem carboidrato, não tem nada. Porque a energia que absorveu foi dissipada. Então dá para a gente ter ideia o que o estresse pode induzir para uma planta. Né? Tudo aquilo que eu falei. Planta estressada, não aquelas torneirinhas de dissipação de energia do calor, da fluorescência vai estar aberta ao máximo. E a
e a fotoquímica vai estar fechada. Ou seja, produção de fotoassimilados baixíssima ou zero. Agora, em relação ao CO2, o que eu posso dizer do ponto de compensação de CO2? Ó, vamos chegar aqui no ponto de compensação. Aqui eu tenho um gráfico parecido com aquele de luz, só que aqui embaixo, em vez eu tenho fixação de CO2, igual tinha lá no ponto de compensação de luz. Então aqui o que eu quero saber? Qual é a quantidade de CO2 para essa planta fixar carbono igual ao que ela respira. Isso é ponto de compensação de CO2. O ponto do ponto de compensação de CO2 é a quantidade de CO2 para fixar carbono igual ao que respira. Então, nós vamos agora, em vez de planta de sol e de sombra, nós vamos falar de planta C4 e C3. Nós duas aqui, na ausência de CO2, as duas curvas de assimilação de CO2 começam no negativo. Tá? Por quê? A respiração não para, né? A respiração está continuando, mesmo com CO2, sem CO2, com luz no escuro. À medida que começa a aumentar a concentração de CO2 disponível para essas plantas fazerem fotossíntese, as curvas começam a sair do negativo e caminhar para o positivo, caminhar para essa linha do zero. O encontro da linha verde, aqui menor que 100, está parecendo 50, onde eu posso dizer então que com 50 de CO2, essa planta C3 fixa carbono na mesma taxa que ela respira pela respiração, que ela consome na respiração. A planta C4, que é o outro verde mais escuro, ela precisa de pouquíssimo CO2 para atingir esse equilíbrio de fixação igual da respiração. Por quê? A planta C4, os 0,038% de CO2 que tem na atmosfera já é suficiente para saturar a pedra carboxilada no mesófilo e poder fazer ciclo de Calvin e produzir fotoassimilados lá. Ou seja, a C4 precisa de menos CO2 para atingir o equilíbrio. A C3, como faz fotorrespiração, precisa de mais CO2, por isso que o ponto de compensação CO2 da C3 é uma coisa assim. Tá? Então, essa é a explicação. Fotorrespiração, mecanismo concentrador de CO2. Isso aí que diferencia o ponto de compensação de CO2 entre a C3 e a C4. Aqui é só texto mesmo. Qual parte que travou, Josivane? Eu estava achando que você nem estava aí mais. Tem como repetir esse final aí, professor? Só o final. Ele ficou mudo aqui. Ó, vamos de novo. Olha só. As duas saem do ponto negativo porque eu estou com zero CO2, né? Então, zero CO2 não tem fixação de carbono. Só que quando começa, essas curvas começam a separar, né? Elas vão abrindo. Eu vou pôr o mouse aí, no ponto de
da planta C3 com a linha do zero. Só que não está carregando aí no slide. Né? Deixa eu mal. Onde é o de contação depois da planta? Eu E ficou mudo de novo, professor. Tá tudo mudo. Que aí seja qualquer planta, ela precisa de uma concentração maior. Como a planta C3 precisa, como ela faz respiração? Alô? Oi? Alô? Então, Oi. Você tá ouvindo alguma coisa? agora eu tô. Que tá travando que só, professor. Eu tava vendo que só, tô ouvindo só esta sadada aí. Vocês estão vendo? Eu vou continuar e fazer a gravação, porque senão nós não vamos sair do lugar, não. Infelizmente, vocês vão ter que assistir a gravação depois. Mas já acabou também. E a minha garganta não aguenta, cara, ficar. Minha voz já tá. Tô na raça aqui já. Então, olha só. Quantas precisa mais CO2? Ela faz fotorrespiração, então ela precisa de mais CO2. Tá? Então, como a planta C4 não faz fotorrespiração, ela não precisa de tanto CO2 para chegar nesse ponto de equilíbrio. Ela não precisa de muito CO2. A atmosfera já extrai, atingiu o equilíbrio de fixação igual ao de respiração. Tá? Por isso que o ponto de compensação de CO2 da C4 é menor e o da C3 é maior, por causa da fotorrespiração. Já viu? E aí, para finalizar, as partes que têm mais importância aí, são os chamados FACE. São estruturas de todo que nessas situações você tem enriquecimento de CO2. Esse pessoal aí está fazendo enriquecimento de CO2 no ar para prever qual é a consequência para a fotossíntese das plantas. Tá? Temperaturas aí, ao ar livre, injetando CO2 na atmosfera para essas plantas que estão aqui dentro crescerem com teor de CO2 elevado. Então, não é casa de vegetação, isso aí é ao ar livre, então demanda uma estrutura. Qual é a consequência disso? Isso aqui é uma outra estrutura que está fazendo enriquecimento de CO2 numa lavoura. E o que eles mediram aí? Eles mediram a temperatura que está dentro onde eles estão fazendo aquecimento com CO2. Com o aumento do CO2 aqui dentro, a temperatura aumentou mais de 1 grau.
E do lado de fora, que não tem enriquecimento de CO2, a temperatura fica em 26,1 graus. Ou seja, é aquilo que a gente abordou. Se houver um aumento do CO2, favorece a planta C3, mas, pelo contrário, aumenta a temperatura, que favorece a fotorrespiração. Então, é um dilema que o aumento do CO2 pode beneficiar a planta. Então, vai ser um problema aí. Mais CO2 diminui a fotorrespiração, mas quando aumenta o CO2, aumenta a temperatura, e temperatura alta favorece a fotorrespiração na planta C3. Isso aqui é para a planta C3, para a planta C4 não vai fazer diferença, é para a planta C3. Até quando, isso aí, Tony, até onde isso vai ser beneficente, isso vai ser positivo? Tudo vai se resolver ao longo do tempo, né? Não sei quando, mas são as. Eu dei uma resumida aqui no final, porque a minha garganta tá mal. Vou parar de gravar aqui.